Olá, estamos de volta e agora aqui no bloco 3 fala sobre multimídias digitalizadas. Acompanhem comigo. A palavra multimídias nós já entendemos nos blocos anteriores que se trata de várias mídias, seja mídia auditiva, seja mídia visual, seja mídia do tato, enfim. Agora, o que nós vamos enfatizar aqui é essa parte digitalizada. Como é que acontece o que é uma multimídia digitalizada e o que é que nós tínhamos antes? Então, antes nós tínhamos as multimídias analógicas, certo? Vamos para a leitura que eu vou colocar algumas exemplificações. Então, vamos lá. Nos dias atuais, percebemos uma migração dos dispositivos analógicos para os dispositivos digitais. Isso com certeza se dá ao fato das ferramentas digitais oferecerem melhorias, tais como. E aqui eu vou estar citando quatro dessas características que nós ganhamos com a chegada dessas multimídias digitalizadas. Mas bem, o que é uma mídia digital, né? Eu já cheguei até a escutar de alguém que uma mídia, uma ferramenta é digital quando você consegue colocar a pontinha do seu dedo lá para apertar um botão. Não é porque está relacionado lá a um botão que você pressiona com a ponta do dedo, não é nada disso, obviamente. Digitado vem o fato de você estar utilizando algo que o computador reconhece como uma linguagem binária, certo? Eu vou estar trazendo aqui um Word para estar colocando em forma de tabela justamente o que nós temos lá naquele slide. Então vou adicionar aqui uma tabela com 4 linhas. Que vai dar certo. Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou ter aqui valores. Esses valores, eles poderão ser valores aritméticos ou valores lógicos. Os valores aritméticos eles serão 0 e o valor 1 e e aqui nós vamos ter nessa outra coluna aqui nós vamos ter a situação que isso vai gerar, certo? Beleza. Então é o seguinte, quando eu tiver o valor 0, eu vou ter um valor lógico falso. Quando eu tiver um valor aritmético 1, eu vou ter o valor lógico verdadeiro. A situação que eu vou ter é quando o valor aritmético for 0, ou seja, quando algo lógico for falso, eu vou ter a ausência de pulso elétrico. Quando eu tiver o valor aritmético 1, eu vou ter a presença de pulso elétrico. E aí, professor, o que você está falando aí com relação à presença de pulso elétrico, a ausência de pulso elétrico? É porque, eu já nas aulas anteriores eu já citei alguns exemplos relacionando o nosso corpo, a estrutura do nosso corpo humano com o computador. O computador, repito, ele foi construído baseado na nossa estrutura física.
ok? Então, o nosso corpo humano tem um coração. O nosso corpo humano tem um coração que pulsa sangue. E é esse coração pulsando sangue que é responsável por todas as nossas tarefas, todas as nossas ações. No computador, ou melhor, o computador também possui um coração. No computador, esse coração é chamado de clock, ok? Então, o que eu quero chegar? O computador também possui um clock, um coração. Não somente, obviamente, o computador, mas qualquer ferramenta hoje que você tem lá o nome digital, uma ferramenta tida como digital. Se é uma ferramenta que é digital, é porque essa ferramenta vai ter que ter um coraçãozinho pulsando eletricidade. Porque esse coração que vai determinar justamente isso daqui, ó. Quando eu colocar um valor 0, eu estou dizendo eu não quero esse coração batendo. Esse coração não vai bater. Quando eu colocar o valor 1, eu estou dizendo o coração vai bater uma vez. Então, quando eu coloco 0011, significa dizer que o meu coração não vai bater, não vai bater, vai bater e vai bater, ok? Então é justamente essa presença de pulso elétrico, é o coração batendo quando ele tiver um valor aritmético 1. Então toda ferramenta, resumindo, toda ferramenta digital é aquela ferramenta que entende a linguagem de zeros e uns, ok? Então com essa combinação de zeros e uns, com essa combinação de coração não bate, coração bate, coração bate, coração não bate, nós temos todas essas informações, todas essas ações que a máquina hoje digital consegue fazer. Por exemplo, nós estamos vendo aqui esse editor de texto contendo esse arquivo, contendo essa tabela, contendo essa imagem, e tudo isso é feito através de uma combinação de zeros e 1, através de uma combinação de coração não bate, coração bate, ok? Então vamos avançar aqui, ó. Então nós já entendemos o que é uma ferramenta digital. É aquela ferramenta que entende zeros e 1, ok? Então o que nós vamos ganhar com isso? Primeira coisa, nós vamos ganhar essa universalização digital, universalização dessa linguagem. Então consiste em tornar a linguagem digital a linguagem para todas as máquinas, onde uma possa compartilhar uma informação com a outra. E isso é interessante, que você pode pegar o teu pendrive, hoje, tá? Colocar no teu computador, colocar no teu carro, colocar na tua Smart TV, enfim, colocar no som do teu carro, enfim, já falei, né? Isso é universalização. Então, o que tem aqui dentro, ó? O que tem dentro desse meu pendrive? Um amontoado de zeros e uns, certo? E o computador, quando lê, ou qualquer máquina que seja digital, quando lê esse dispositivo, vai enxergar vários zeros e uns organizados. Isso, com certeza, essa sequência organizada é uma informação, ok? Então, graças a essa universalização, a essa padronização, que hoje você tem uma foto no teu smartphone, você consegue passar para a tua Smart TV, para um outro smartphone, para um outro computador. Você tem essa interação entre essas ferramentas, porque todas elas falam na mesma linguagem, certo? Com isso nós ganhamos também velocidade. Então as ferramentas digitais permitem uma rápida velocidade de comunicação. Um exemplo claro disso é observar que hoje todos os continentes recebem notícias em frações de segundo quando existe um acontecimento, tá? Nós aumentamos muito o poder de velocidade, tá? Sendo uma forma bem
bem mais próxima da gente, fazendo um comparativo. Imagine naquela época que você tinha aquelas fitas dos seus cantores. Não lembro agora que o nome, se era fita, acho que era fita cassete. E aí quando você precisava rebobinar aquelas fitas, nossa, era uma demora, né? Hoje, nos equipamentos, você simplesmente pressiona uma tecla, um ícone, e ele já salta de uma música para outra, já avança com rapidez. Você quer compartilhar essa informação, você compartilha com muita facilidade e muita rapidez, certo? Então, esse é o segundo ponto. Você ganhou velocidade. A outra, você ganhou qualidade, certo? Compara aquela fita cassete ou aquela fita VHS com um aparelho hoje, um DVD, ou um Blu-ray, ou uma TV digital. A imagem é sensacional, né? Então, a qualidade é o terceiro benefício que nós ganhamos com as multimídias digitalizadas, ok? E o quarto são os serviços. Então, hoje em dia, qualquer aparelho é repleto de serviços, como exemplo, os celulares, que deixaram de ser aparelhos apenas de comunicação por áudio para realizar envios de mensagens de textos, fotografias, músicas, acesso à internet, leituras de livros eletrônicos e outros, né? Jogos, navegação na web, né? Acessar sistemas informatizados, consultar banco de dados, sistemas bancários, enfim, uma porção de serviços aí que a gente não consegue nem topicalizar eles, né? de tão rico que é. Enfim, essas são as nossas vantagens que utilizamos, que ganhamos com a chegada das multimídias digitalizadas. Pessoal, aqui nós encerramos mais um bloco. Próximo bloco nós vamos falar sobre, o bloco 4, vamos falar sobre internet. Um abraço.